Princesa Mononoke é um filme sobre vida e natureza. A natureza abundante, bela, que nos enche os olhos. E também uma natureza avassaladora, poderosa, que pode vir como fortes tempestades ou um animal feroz. E também mostra o lado humano, o humano que, apesar de depender da natureza, a destrói. Como nós vemos no nosso mundo, as grandes empresas que destroem e desmatam, mesmo sabendo que nós precisamos da natureza para viver, não nos importamos, continuamos consumindo e destruindo aquilo que nos traz vida. Mas o filme não para somente nessa crítica, ele também mostra o lado belo da vida, o belo do humano, o amor que o ser humano tem pelo seu próximo, que ele tem até mesmo por animais, como a Ashitaka tem pelo seu animal de estimação. O filme mostra o lado da vida, a complexidade da relação do ser humano com a natureza, do ser humano com aquilo que ele mais precisa para viver e ao mesmo tempo destrói. Esse é um filme sobre vida e morte, e é por isso que ele é tão genial. Um filme que mostra como o ser humano pode ser incrível, criativo e criar coisas incríveis, assim como Miyazaki criou esse filme, mas também pode destruir a sua própria vida, escolhendo o consumo desenfreado e o desrespeito à natureza. Meu nome é Nicolas, mas você pode me chamar de Nick, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse filme enquanto eu desenho. Eu assisti esse filme pela primeira vez em 2020, quando ele entrou na Netflix, e meus amigos, que experiência! Foi literalmente deslumbrante, eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo, e quando eu assisti eu fiquei simplesmente encantado, apaixonado pela natureza, pela animação, pela história, toda a filosofia por trás. Eu, como um artista, tive uma epifania assistindo aquele filme, e depois disso foi uma paixão pelo Estúdio Ghibli. Hoje eu já assisti quase todos os filmes, menos Porco Rosso, porque eu não tive muita paciência para ele, eu comecei a assistir, mas não me pegou de primeira. Mas foi um filme inovador, que eu nunca tinha visto nada igual na vida. Eu ainda não tinha tido contato com o estúdio Ghibli, mas hoje em dia eu tenho bastante, e foi por causa desse filme. Foi o primeiro que eu assisti, e até hoje ele é o meu favorito. O filme começa em uma vila que está sendo atacada por um monstro, um javali que foi morto e foi possuído pelo ódio. E em defesa da vila, o príncipe dessa vila vai atacar esse monstro, que é o Ashitaka, que vai ser o nosso protagonista. Se é que ele pode ser chamado de protagonista, mas é através da visão dele que nós vamos ver esse universo. Nós vamos acompanhar essa história com ele. Ele luta contra esse monstro, ele consegue vencer, só que a maldição que estava sobre aquele monstro transfere para o Ashitaka. E agora no braço dele tem algo como uma queimadura, que é aquele ódio que estava sobre o javali, que agora está sobre o Ashitaka. E essa maldição vai reagir às emoções dele, aos sentimentos dele. Então, se ele fica mais agitado, se ele sente raiva, ódio, essa maldição reage. E ele corre o risco de ser consumido por essa maldição. Então, uma sábia da vila envia ele em uma jornada para encontrar alguém que podia curar a ele. Então, esse é o início do filme, e ele passa por vários lugares, ele vai à busca de algo que poderia curá-lo, e ele chega no núcleo principal que vai acontecer o filme, que é em uma montanha que tem dois povos, dois lados, os espíritos da floresta e uma vila que está bem no início, uma vila industrial que está desmatando aquela floresta, e por isso eles estão tendo muitos embates da floresta contra esse povo que está destruindo a floresta e tentando construir uma cidade. Eu já acho muito interessante já nesse início, quando mostra essa vila, né? Porque não é uma vila comum, não é uma família, mas sim uma mulher que juntou pessoas renegadas da sociedade para trabalhar para ela, mas de certa forma ela dá uma dignidade para essas pessoas. Nós temos ali mulheres que nos dá a entender que eram prostitutas, que eram violentadas,
e ela salva elas, bota elas para trabalhar dignamente, homens que eram leprosos, e ela dá um emprego para eles e cuida deles. E é muito interessante porque pessoas que eram rejeitadas, ela salva, dá uma vida digna. E por mais que nós tenhamos a visão desse filme que são pessoas que estão fazendo mal, que estão destruindo a floresta, na verdade essas pessoas estão sendo salvas pela mulher que está fazendo, entre aspas, o mal. E essa dualidade do filme eu acho incrível, eu acho deslumbrante, muito bem feita, porque não cai uma simples crítica à exploração da natureza, mas mostra a complexidade, porque eles precisam, de certa forma, fazer isso para construir a vida deles, mas ao mesmo tempo eles estão destruindo a natureza por eles não respeitarem a natureza, não fazerem isso de uma forma sustentável. Eu não vou contar a história do filme, tudo o que acontece nele, mas eu vou trazer mais reflexões sobre ele. Assista o filme porque vale muito a pena. O Ashitaka fica entre esses dois mundos, entre a floresta com os espíritos e essa vila com os leprosos, as mulheres. E ele vê o lado dos dois, ele entende o lado dos dois. E eu acredito que isso tenha sido feito um filme para nos mostrar os dois lados, nós temos empatia pelos dois lados. E além dele, que está entre esses dois mundos, tem a Princesa Mononoke, que é uma humana que foi criada por espíritos de lobos, e ela se vê como uma loba, ela é tratada como uma loba pelos lobos. Ela realmente não está como uma humana, mas como um dos espíritos. Ela está do lado da floresta, ela não tem empatia pelos humanos, ela não se vê como humana. E o filme não mostra isso como algo positivo, mas também não como algo negativo. Mostra ela em um estado que é bom para ela, mas o filme também se importa em querer mostrar que ela precisa, ou existe algo benéfico em ela conhecer o mundo humano, em conhecer como os humanos vivem e a forma que eles amam, entender eles também como seres bons de certa forma, não em uma extrema de bondade, mas seres que, assim como os espíritos, têm sua complexidade, mas vale a pena se ter um relacionamento com eles. E ela vai ter esse contato justamente com a Ashitaka, que é o protagonista do filme. Ela vai ter esse contato, de primeiro ela vai atacar ele, mas depois eles vão se entendendo, se dá a entender o romance ali. E particularmente eu não gosto nem um pouco do romance desse filme, talvez não deveria nem existir, mas é interessante ver como eles se relacionam e ela vai entendendo a humanidade através do Ashitaka. E como eu disse no início, o filme vai trazendo essa dualidade, do lado dos humanos e do lado da natureza. A força da natureza, a beleza da natureza e também a beleza do humano e também suas partes ruins. Ele vai construindo os dois lados para nós entendermos e não cairmos em um lugar de uma filosofia simples de que o humano é ruim e destrói a natureza, ou então que a natureza é só um meio para o humano crescer e os humanos têm que crescer cada vez mais. Mas ele vai trazendo um equilíbrio de entendimento dos dois lados e até personifica a natureza através dos espíritos para nós entendermos a natureza como um ser, como um indivíduo e não só como um produto que muitas vezes é visto pelos humanos ou é tratado. Então, dentro do universo do filme, os personagens dos seres humanos não estão ali olhando e falando: ah, é somente um produto, só uma árvore que eu vou derrubar. Mas existem literalmente espíritos, seres que pensam, que falam com eles, e que eles estão ferindo, que eles estão atacando. Então traz essa visão de que eles estão ferindo diretamente pessoas, entre aspas, os espíritos. E os espíritos também revidam, matando as pessoas que também têm vidas justas, que merecem ser vividas, mas que acabam sendo perdidas por um combate e uma guerra interminável. Mais pra frente tem um embate final dos humanos e da natureza. Eu não vou dar grandes spoilers, mas eles ferem a natureza de uma forma muito grande.
e depois, através da ação do Ashitaka e da Princesa Mononoke, é restaurado e tem meio que uma conciliação do homem com a natureza. E o filme traz toda essa mensagem. Eu falei muito por cima, o filme tem muita mais complexidade, tem muitas coisas que valem a pena, sem falar dos visuais deslumbrantes. O filme é lindo, o filme é uma experiência à parte. E agora eu quero falar um pouco sobre a arte desse filme. É de conhecimento geral a genialidade do estúdio Ghibli e as artes maravilhosas que eles têm, tirando as animações que são as melhores do mundo. E se você discorda, você tá errado. Mas é muito conhecida. Mas algo que eu acho especialmente genial nesse filme é a forma como os espíritos da natureza são desenhados. Eles não são desenhados como somente algo belo, mas ao mesmo tempo eles são esquisitos, eles trazem uma estranheza, eles incomodam o nosso olhar. E isso traz muita visão do humano, que a gente pode ver a beleza, mas ao mesmo tempo a gente fala, eu tenho que tomar cuidado com isso, que não é só beleza, existe toda uma complexidade. Então eu acho muito interessante até um dos espíritos específicos da floresta que tem os olhos, e você olha pra ele e você fala, meu Deus, que coisa horrorosa, mas que coisa magnífica. E vem muito do belo e do grotesco, que são muito próximos, que é algo que te impressiona, é algo que você fica extasiado quando você vê. E essa é a beleza da arte, de não ser só algo bonito, confortável, mas algo que também te confronta, que faz você olhar e pensar o porquê que eu não gosto disso, o porquê que isso me incomoda, mas ao mesmo tempo não é um incômodo que você quer parar de olhar, mas aquilo te inflexiona, você precisa descobrir, você precisa resolver na sua mente o que você acha daquilo, e essa é uma coisa incrível que esse filme faz com extrema maestria, dessa dualidade do belo e do grotesco. Algo interessante também de ser pontuado é as feições de cada personagem. Cada figurante, apesar deles poderem seguir um padrão de roupa, um padrão realmente, mas os rostos deles são bem diferentes, não vê muita repetição entre os figurantes. Isso mostra um grande cuidado em mostrar a individualidade e a importância de cada personagem ali, de cada figurante. Cada uma daquelas pessoas tem uma história importante e não vai ser só uma morte, não vai ser só uma pessoa, não vai ser só uma coisa sofrendo. É uma pessoa, alguém que se dá importância. E essa importância não só filosófica, não só na ideia, mas você vê a importância deles pararem e desenharem um rosto diferente para cada pessoa. Bem, falando agora um pouco do meu desenho, eu fiz a Princesa Mononoke com os dois lobos e os irmãos dela. Essa é uma imagem do filme, que foi meu wallpaper de celular por uns bons anos, ainda de Princesa Mononoke, mas agora dos olhos dela e da Rainha dos Lobos. Eu dei uma adiantada no vídeo pra parte que eu já vou pintar o desenho, e eu pintei com tinta guache. Eu usei verde e laranja pra fazer meio que uma sobreposição, e deu certo. Depois eu vou colocando mais verde, vou escurecendo um pouco. Eu comecei a trabalhar com guache há pouco tempo, não pintava muito com tinta, só que é muito mais rápido, é muito mais fluido do que o lápis de cor, apesar de eu ainda usar bastante. Depois eu até vou, alguns pontos do desenho eu vou passar o lápis de cor, porque eu acho que dá um contraste bom da tinta com o lápis de cor. É realmente uma ótima combinação. E tá aí, esse foi o resultado. Eu vou deixar aí a imagem para vocês terem uma ideia da referência. Assistam o filme é muito legal, é muito bom se você ainda não assistiu. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso, tchau, tchau.